E aí, pessoal, tudo bem? Quem joga no PC com certeza já ouviu falar desse nome, né? De novo. Às vezes é só um sussurro nos fóruns, outras vezes é o culpado apontado para tudo que é problema de performance. Mas afinal, o que é o de novo? Um guardião necessário para os jogos? Ou um verdadeiro vilão digital? Hoje a gente vai abrir essa caixa preta e entender de vez essa história. Para começar, vou jogar uma pergunta aqui. Se a gente tivesse que eleger o software mais polêmico, aquele que mais mesmo divide opiniões no mundo dos games de PC, qual seria? Pois é, para muita, mas muita gente, a resposta é essa aqui: de novo Anti-Tamper. Um nome que, olha, carrega uma promessa de proteção para os desenvolvedores, mas ao mesmo tempo uma baita frustração para uma parte enorme dos jogadores. Ok, então bora mergulhar nisso. Nosso papo hoje vai passar por 5 pontos principais, tá? Primeiro, o que é o Denuvo? Depois, a gente vai entrar na fortaleza digital dele. Aí vamos analisar o preço dessa proteção, investigar se esse cadeado é mesmo inquebrável e, para fechar, ver como ele anda hoje em dia na indústria. Vamos começar pelo básico, a pergunta fundamental: o que de fato é o Denuvo? E aqui, gente, a gente já quebra o primeiro grande mito. Muita gente acha que sim, mas a resposta é não. Ele não é um DRM tradicional, sabe? Aquele sistema de gerenciamento de direitos digitais. O de novo, na verdade, é uma tecnologia que a gente chama de anti-tamper, traduzindo, anti-adulteração. Pensa nele como se fosse um segurança de elite para o DRM que o jogo já usa, seja o da Steam, da EA, tanto faz. A função dele não é ver se a licença do jogo é válida, não. A função dele é proteger o código do jogo e o próprio DRM, para que ninguém consiga modificar ou fazer engenharia reversa. É tipo uma blindagem extra super robusta. Certo. Agora vamos para a parte, digamos, mais técnica da coisa. Como é que essa tal fortaleza digital funciona por dentro? Bom, a proteção do de novo não é uma coisa só. Ela é construída em várias camadas. Para ser mais exato, são 6 camadas de defesa que trabalham juntas. Funciona mais ou menos assim. Primeiro tem a transformação, que basicamente embaraja o código do jogo. Depois entra em cena uma máquina virtual própria deles que roda as partes mais importantes do código. Aí o sistema cria uma espécie de impressão digital do hardware, amarrando o jogo àquele PC específico. Também tem a autenticação com o servidor para validar a licença de tempos em tempos. E para fechar o pacote, camadas super agressivas de anti-debug, que pegam qualquer ferramenta de análise, e a mutação de código, que faz cada validação ser única. E o que é genial do ponto de vista da proteção é como tudo isso se encaixa. Aquela máquina virtual é deles, então não tem ferramenta pública para analisar. Cada jogo tem uma versão única da proteção, ou seja, o que funciona para um não serve para outro. O código fica mudando o tempo todo enquanto o jogo roda, então analisar ele parado, inútil. E por fim, as ferramentas que a galera normalmente usa para quebrar proteções são detectadas na hora. É uma defesa em profundidade, sabe? Uma barreira atrás da outra. Só que toda essa proteção tem um custo. E não é só o custo em dinheiro que as desenvolvedoras pagam, não. Vamos dar uma olhada agora nas controvérsias, nas críticas que rolam soltas por aí sobre o de novo. A primeira crítica, e talvez a mais famosa de todas, é o impacto na performance. Lembra daquela máquina virtual que é o coração da defesa? Pois é. Ela adiciona uma camada extra de processamento que o computador tem que aguentar. Em alguns jogos, isso pode significar queda de FPS, travadinhas, enfim, uma experiência de jogo bem menos fluida. A segunda grande reclamação é essa coisa de precisar de conexão com a internet. O de novo precisa, de vez em quando, se conectar com os servidores dele para checar a licença. Agora, imagina a situação. O prazo de validade dessa checagem local expira e a pessoa está sem internet. O que acontece? O jogo simplesmente não abre, mesmo para quem comprou pagou direitinho. Complicado, né? E por último, tem a questão da privacidade. Para criar aquela impressão digital do hardware, o sistema pega umas informações bem específicas do computador, tipo o ID da CPU, número de série do HD, informações da BIOS. E muitas vezes essa coleta toda acontece sem que fique 100% claro o que exatamente está sendo coletado e para quê. Isso tudo nos leva para o próximo capítulo dessa novela. A eterna briga de gato e rato entre quem protege e quem tenta quebrar a proteção. Por muito tempo, o de novo foi visto como um cadeado quase impossível de abrir. Mas será que isso ainda é verdade? Por anos, a reputação do de novo foi essa aí, a proteção mais sofisticada, a mais difícil, praticamente inquebrável. Cada jogo novo era um desafio gigantesco que podia levar meses ou simplesmente nunca ser superado.
E aí, surge uma alegação que é quase uma bomba, vinda diretamente das nossas fontes. A citação diz o seguinte em tradução livre: conseguiram quebrar esse bloqueio de um jeito que funciona em tudo, e basta fazer uma única vez que todos os jogos que têm essa tecnologia são quebrados e rodam automaticamente. Uma afirmação super ousada falando de uma quebra universal que supostamente usa até inteligência artificial. Então, a pergunta que fica no ar é: será que a gente está vendo um avanço real nessa corrida armamentista digital? Ou é só uma alegação que ainda precisa ser provada? A própria fonte que trouxe essa informação alerta que usar um método desses poderia deixar o sistema operacional bem mais frágil. Isso adiciona mais uma camada de incerteza e, claro, de risco nessa história toda. Bom, e com tudo isso na mesa, vamos para a nossa parte final. Qual é o status atual do Denuvo? Com tanta tecnologia e tanta controvérsia, como ele está sendo usado hoje em dia na prática? E olha, essa tabela aqui mostra o cenário perfeitamente. Lançamentos gigantes como Hogwarts Legacy e Tekken 8 ainda usam Denuvo, continua ativo. Por outro lado, outros jogos de peso, como Elden Ring e Doom Eternal, tiveram a proteção removida pelos próprios desenvolvedores depois de um tempo. Geralmente isso acontece depois que a janela principal de vendas já passou. Isso mostra que o debate rola solto até dentro da própria indústria. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta para pensar, né? Nessa guerra contra a pirataria, será que o preço da proteção em performance, em conveniência, em privacidade, não está ficando alto demais justamente para quem paga pelos jogos? A busca pelo cadeado perfeito talvez nunca acabe, mas o debate sobre o impacto dele, esse com certeza vai continuar por muito tempo.